Olá pessoal, paz e bem, eu sou o Frei Márcio Monteiro e hoje, em parceria com o EVA Tatuapé, eu irei ensinar esta linda caixinha com o tema costura, que pode ser tanto uma caixinha utilitária como também uma caixinha decorativa. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal da EVA Tatuapé, se inscreva e, se você gostar dessa aula, deixe o seu like e também o seu comentário. Seja muito bem-vindo e boa aula! Para a parte interna da nossa caixinha, nós iremos utilizar tecido, qualquer estampa, 100% algodão para o revestimento da nossa caixa. Utilizaremos para fazer o nosso alfineteiro uma bolinha de isopor de 50 milímetros, um círculo em feltro de 13 milímetros de diâmetro, linha, agulha, EVA 2 milímetros no tom aproximado do feltro que você escolher, EVA 2 milímetros na cor cinza e EVA 2 milímetros na cor pele. Ainda utilizaremos para fazer o suporte das nossas linhas um palito de churrasco e fibra siliconada para fazer o enchimento do nosso alfineteiro. Para a parte externa da nossa caixa, nós utilizaremos tinta PVA amarelo ocre, tinta PVA marrom, duas dobradiças pequenas, um puxador, 2 ilhós, EVAs 2 milímetros na cor branca, estampado e na cor marrom. Alguns botões de vários tamanhos e cores. Se você quiser também poderá utilizar apliques em biscuit. 2 retalhos de tecidos estampados, lã na cor que preferir. Lembrando que as cores, os detalhes, eles podem ser improvisados ou até mesmo mudados de acordo com o gosto de cada pessoa. Por isso, deixe sua criatividade fluir e mãos à obra. Então vamos para a primeira parte da nossa aula. O nosso primeiro trabalho é duplar um EVA de 5 milímetros. Se você não tiver um de 5 milímetros, você pode duplar um de 3, um de 4. Mas é interessante o de 5 porque nós teremos uma caixa mais firme e, como nós vamos trabalhar com tintas, não tem o perigo da nossa caixa ela envergar e acabar ficando dando a impressão de que está torta. Então, eu duplei, o nosso EVA de 5 milímetros, obtendo então um EVA de 10 milímetros para trabalhar. Depois de recortado nas medidas que estarão descritas para vocês no molde, eu lixei em volta, para dar um acabamento melhor. Você pode utilizar uma lixa comum mesmo de unha para fazer esse trabalho, não tem problema, não precisa de lixar muito também, é mais para desaparecer aquela cola de contato. Se você é iniciante no mundo do artesanato e não sabe esse processo de duplagem do EVA, hoje já existem vários tutoriais na internet que ensinam isso. É um processo muito simples, rápido e fácil de fazer. Tendo duplado, eu recortei como disse. Aqui o meu fundo, ele tem a medida de 15 centímetros por 12. As minhas laterais, que eu vou chamar de lateral A e B, que vai ser a parte de trás e a parte da frente da minha caixa, tem a medida de 17 por 7. As minhas laterais, que eu vou chamar de C e D, tem as medidas de 12 por 7. E por fim, a minha tampa, que tem a medida de 17 centímetros por 14. Lembro que talvez na hora de cortar seja melhor você cortar 2 milímetros a mais, tá? Para ter a certeza de que a sua tampa ela terá um bom encaixe. Tendo feito isso, nós vamos começar o nosso primeiro processo de pintura. Por isso nós precisamos de eleger quais serão as partes externas e quais as partes internas da nossa caixa. Tendo feito isso, nós vamos pintar
todas as partes externas, utilizando a tinta no tom mais claro. Aqui no meu caso eu vou utilizar o amarelo ocre, mas você pode trabalhar com outras cores também. Lembrando que sempre o tom mais claro que você escolher é o tom que eu vou pintar por primeiro a minha caixa. Vamos lá? A parte da pintura, pessoal, eu vou vir primeiro com um rolinho e com a minha tinta de tom mais claro. Por que o rolinho? Porque ele vai garantir com que a minha tinta, a minha pintura fique tudo uniforme. Eu vou começar primeiramente pelas laterais. Lembrando que nós iremos pintar só um lado da nossa peça, porque o outro nós iremos revestir com tecido. Pintei as laterais, posso apoiar a minha peça sobre a mesa e vou pintar a parte de cima. Se a sua tinta escolhida de tom mais claro, ela for muito clara, pode ser que precise de mais uma mão de tinta, mais do que uma mão de tinta, tá? A minha não vai ser necessário. Feito isso, é só esperar secar para fazer o segundo processo da nossa pintura. Lembrando que eu aconselho a deixar a sua peça secar naturalmente e não forçar, não adiantar a secagem utilizando soprador, secador de cabelo, porque pode correr o risco de craquelar a nossa pintura. O segundo processo da nossa pintura, nós utilizaremos um pincel de cerdas largas. Aí eu venho com a tinta no tom mais escuro, aqui no meu caso eu estou utilizando o tom marrom. Se eu quiser eu posso dissolver um pouquinho dessa tinta na água, tá bom? Não tem problema. E aí eu vou repetir aquele processo, vou começar primeiramente pelas laterais. Tendo feito as laterais, eu vou vir aqui na parte de cima e vou passando a tinta sem me preocupar com a marca das pinceladas, porque vem agora uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos pegar um pedacinho de pano velho, um retalho de pano, de preferência uma malha, um pano mais macio. Nós vamos fazer como se fosse uma espécie de franzido com esse pano. Detalhe, meu pano está úmido. Ele estava dentro de um potinho de água, eu retirei, dei uma torcida, tirei o excesso de água e ele está úmido. E eu vou vir dando leves batidinhas aqui na minha peça. E essas leves batidas vai fazer com que o fundo, a cor mais clara, ela vá aparecendo em pequenas parcelas. E assim eu vou repetir todo este processo nas outras partes da nossa caixa. Tendo terminado a parte da pintura externa, fica ao critério de cada um passar verniz ou não. Eu aconselho, se você for utilizar muito essa peça no dia a dia, eu aconselho a passar um verniz para que você possa proteger mais a sua caixinha. Agora, se for apenas uma peça decorativa,
não tem necessidade. Nós vamos passar agora para a parte interna. Pessoal, eu não me preocupei muito, né, em manchar de tinta a parte interna, porque o tecido que eu vou utilizar para forrar é um tecido escuro. Mas se for um tecido claro, na hora de você pintar a parte externa, é necessário que você se preocupe e não deixe com que a parte de dentro manche de tinta, porque na hora que você colocar o tecido claro, ela vai aparecer. Então, para este processo, a gente vai utilizar cola branca. Eu vou passar aqui em toda a minha caixa. E o segredo dessa colagem é não passar cola em excesso, tá? E nem também pouca cola, porque senão seu tecido ele pode fazer bolhas, tá bom? Então, feito isso, eu venho com o meu rolinho, porque ele vai me ajudar a espalhar essa cola e também vai tirar um pouco de excesso, caso tenha, tá bom? É fundamental se preocupar com as beiradas, os cantos da caixa, sempre verificando se toda parte está com cola, tá bom? Passado a cola, eu venho com o meu tecido, coloco ele sobre a minha parte aqui e vou fazer um movimento de dentro para fora, para que possa sair todas essas rugas. E quando eu passo a minha mão assim, pessoal, não é só para alisar o tecido. A cola branca em contato com calor acelera o processo de secagem e cola mais rápido, tá bom? Então, conforme eu vou fazendo assim, eu vou aquecendo a cola. Mas mesmo assim, eu aconselho deixar um tempo secando de 2 a 3 horas, para que na hora que você for recortar, retirar essa sobra aqui, a tesoura não repuxe o tecido, tá bom? As outras partes, eu fiz o seguinte, os lados que eu vou utilizar a cola instantânea, eu não colei tecido. Se vocês verem aqui, eu deixei os cantinhos sem tecido, porque essas partes eu vou passar cola instantânea para depois unir as outras. E eu quero que nesse momento o EVA tenha contato direto com a outra parte do EVA, sem ter nenhuma interferência no meio, que aqui no nosso caso seria o tecido, tá bom? Bom, pessoal, após termos concluído a nossa primeira parte da aula, nós vamos começar a segunda parte, que é aquela parte mais interessante, onde nós vamos fazer os detalhes para ornamentar a nossa caixa. Então, nós vamos começar primeiramente pegando o nosso feltro, como eu havia dito no início, na medida de 13 centímetros de diâmetro, e nós vamos alinhavar todo este nosso feltro, tá bom? Nós vamos alinhavando ao redor dele todo, porque nós vamos fazer como se fosse uma trouxinha e depois nós vamos encher com a fibra siliconada. E nossa trouxinha vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Não precisa de se preocupar em fechar tudo aqui, porque depois a bola de isopor vai tampar. Feito este processo, nós vamos reservar e nós vamos pegar a nossa bolinha de isopor de 50 milímetros. E geralmente as bolinhas de isopor elas vêm com algumas rebarbas. Então a gente pode retirar essas rebarbas com a lixa e depois nós vamos modelar uma parte da nossa bolinha, metade da nossa bolinha nós vamos modelar com EVA cor pele e a outra metade com EVA cor cinza. Feito isso, nós vamos como acabamento colocar uma tira bem fininha ao meio na cor cinza. É só acompanhar o próximo passo.
Pessoal, como vocês puderam ver, eu revesti a bolinha de isopor metade com EVA cor pele e metade com EVA cor cinza. A franjinha, como vocês viram também, eu dei uma boleada no ferro para ela ganhar o formato aqui da nossa bolinha. Não se preocupem, porque o molde dessa franja também estará disponibilizado para vocês, tá bom? Para fazer a parte do coque, eu peguei aqui um retângulo de mais ou menos 11,5 por 5. Eu vou pegar o meu estilete, vou posicionar a minha régua e vou fazer cortes até o final do meu EVA. Lembrando que eu deixo um espacinho, uma margem, antes de iniciar o meu corte. E aí eu vou fazendo isso em todo o meu retângulo. É claro, se você quiser um coque maior ou menor, depende do tamanho do retângulo que você vai cortar. As medidas, quem realmente determina é o artesão que está produzindo a peça. Cada um gosta de um jeito, né? Então vocês podem ficar à vontade para produzirem da maneira que desejarem. Como aqui a nossa peça é pequena, eu optei por um coque pequeno. Então eu vou cortando aqui até onde eu achar necessário para fazer o coque da minha peça, do meu porta alfinetes, tá? Pessoal, no momento que eu achar que é o suficiente, então eu paro e eu vou começar, através daquela margem que eu deixei, a enrolar esse EVA. Enrolando até o final, eu vou dar um pinguinho de cola instantânea, não precisa ser muito, só para esse EVA prender. Ele vai ficar assim. Bom, pessoal, depois de terminar a parte da cabecinha do nosso alfineteiro, eu fiz o seguinte, eu coloquei um pequeno detalhe aqui, uma pequena renda, tá? Aqui na nossa parte que será o corpinho. E também eu coloquei uma pequena renda logo aqui, né, na manguinha da roupa da nossa vovozinha, tá bom? É algo simples, é um detalhe, mas que faz a diferença. E vai ficar exatamente assim o nosso braço, tá? E eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Vocês vão pegar o bracinho, deixa eu ver só para não colar do lado errado. Isso. Vou posicionar em cima da manga e eu vou dar um pingo de cola instantânea no bracinho, tá? Pouca coisa. E aí eu vou vir primeiro com um lado da manguinha. Ó. Seguro um pouco. E depois eu venho com o outro lado de encontro. Já mostro para vocês. E aí eu vou segurar um pouquinho para pegar a cola. Pegou a cola, ó. Essa parte aqui da emenda, ela vai ficar para dentro, então ela não vai aparecer. Então aí vai ficar exatamente assim. E aí nós podemos começar a montagem do corpo. Como nós utilizamos aqui feltro, nós vamos precisar de colar com cola quente, tá bom? Então primeiro eu vou posicionar a cabecinha,
viro para mim qual que vai ser a frente, escolho, né, qual que é o lado que vai ser a frente do corpinho. Passo cola aqui, cola quente, como eu disse, porque vai ajudar também a fechar, né, esse espaço aqui que ficou aberto. Venho aqui com a cabecinha, centralizo e seguro. Já colou. Aí eu vou agora para a parte dos bracinhos, tá bom? Venho com um pouquinho de cola quente, direto na manguinha aqui, e vou posicionar onde eu quero. Seguro um pouquinho. Pronto. Não precisa de ficar preocupado como vai ficar a parte de trás, porque vai ficar escondida, não vai aparecer, tá? Venho na outra manguinha. Mais ou menos vejo a direção da outra. E colo. Seguro um pouquinho para colar. E aí, se você quiser, você pode colocar um aplique, né? Eu vou fazer como eu fiz no outro, eu vou colocar esse aplique aqui de coração na mãozinha da nossa vovó alfineteira, tá bom? Vou com cola quente mesmo. Se quiser na mãozinha dela, pode colar com cola instantânea, não tem problema. Segura um pouquinho. Como ela não pode ficar com os braços muito abertos, por conta que o espaço que nós vamos ter é pequeno, então eu vou dar uma coladinha nesse coração, nesse aplique aqui no corpo dela, tá bom? E aí o outro bracinho também eu vou dar um pinguinho de cola aqui só para colocar ele um pouquinho mais para dentro, para não ter problema nenhum na hora de fechar a minha caixa. Segura um pouquinho até dar o tempo da nossa da colagem. Pronto. Deixa eu só tirar aqui. E aí vai ficar assim. A nossa vovó porta alfinetes. Vou reservar aqui do lado e vou partir para o nosso suporte de linhas. Então o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o EVA de 5 milímetros e colei junto com o nosso EVA estampado, só para dar um detalhe diferente, tá bom? Peguei o palito de churrasco, cortei 2 tamanhos iguais, porque eu vou fazer o suporte para 2 linhas. Peguei uma linha, medi mais ou menos o tamanho que eu queria, tá bom? E cortei. Fiz o furo aqui na nossa base, fiz 2 furos, tá? Um já tá colado e o outro eu vou colar agora. Eu passei cola instantânea, pouquinho, não precisa de muito, na pontinha do nosso palito aqui. Vou e encaixo ele aqui no furo que eu fiz. Esse furo eu tenho que fazer com antecedência, tá, pessoal? Não posso deixar para fazer na hora, porque o EVA é grosso, então ele precisa que esse furo seja feito antes. Porque se eu for tentar furar só com palito, é perigoso quebrar o meu palito. Ó, e vai ficar assim, tá bom? Vocês poderiam dizer, mas dá para colocar mais uma linha. Até daria, pessoal, se nós não tivéssemos o nosso porta-alfinetes aqui. Como o nosso porta-alfinetes eu enchi com fibra, ele acaba pesando um pouquinho. Então essa parte aqui que sobrou, ela vai servir como uma espécie de suporte para o nosso alfinete. Outro detalhe que eu tenho que me atentar é a distância dos palitos. Então se eu vou colar essa parte aqui na minha caixa, eu tenho que ver qual a distância que eu tenho que dar, né,
para que na hora a linha encaixe corretamente aqui, tá? Ó, mantendo uma certa distância da tampa, tá bom? Bom, os detalhes da parte interna da nossa caixa estão prontos. Vamos partir agora para os detalhes da nossa parte interna. Aqui o escrito, né, eu vou deixar disponibilizado no molde para vocês também, tá? Assim como essa parte que eu recortei aqui no EVA estampado. Eu colei as letras com cola instantânea, mas eu coloquei um detalhezinho aqui. Eu coloquei um ilhós. Então eu fiz o mesmo procedimento do porta-linhas. Eu venho, faço um furo antes, depois eu pego o meu ilhós, encaixo aqui para fazer a abertura correta que eu preciso, tiro novamente, venho com a minha cola instantânea e vou dar um pinguinho. Pouca coisa, não é muito para não manchar o seu trabalho, tá bom? Aí você encaixa o ilhós, não precisa de apertar muito, porque ele é só um detalhe, ele não tem outra função, é só um enfeite. Encaixou, ele vai ficar exatamente assim, tá? Esse é o escrito e a plaquinha que vai em cima da nossa caixa. Os detalhes com retalhos de tecido, o que eu fiz? Eu peguei 2 retalhos de tecido que eu tinha aqui em casa, tá bom? Juntei e fui dobrando e vincando com ferro, para ele ficar dobradinho assim. Mas é claro que na hora que a gente for colar, nós vamos precisar do auxílio da cola quente aqui no meio dos tecidos, para que ele não faça volume depois com o tempo. Vamos deixar aqui de lado também. Vou mostrar para vocês agora como eu fiz o nosso carretel com linha. Eu peguei, aqueci o EVA cor pele, peguei um botão grande, esse botão aqui que eu tinha aqui em casa, pressionei em cima desse EVA cor pele e eu tive esse resultado aqui, tá bom? Depois eu só recortei em volta. E eu fiz isso 2 vezes. É isso que nós vamos precisar para fazer a lateral do nosso carretel. Aí eu peguei uma tira de EVA, aí fica a critério de cada um, tamanho, tá? E fui enrolando. Não precisa de dar muitas voltas, tá? O tanto que você achar suficiente. Para mim aqui já tá bom, vou passar cola instantânea e vou pressionar e segurar um pouquinho aqui para ele colar. Segurei um pouquinho, eu vou retirar o excesso. Retirei o excesso, eu vou passar um pouquinho de cola aqui em uma lateral, vou vir com essa minha parte aqui, vou centralizar e vou colar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passo um pouquinho de cola instantânea, não precisa ser muito. Venho com a minha outra parte, centralizo e colo. Tendo feito isso, eu vou pegar o meu barbante, a cor que você desejar. Eu peguei marrom porque é a única cor que eu tinha aqui no momento, mas eu acredito que se você tiver uma outra cor de barbante vai ficar bem mais bonito, porque vai ganhar um destaque na tampa da sua caixa. Você vai vir com a sua cola quente, vai passar um pouquinho aqui no canto, vai prender o início do seu barbante. Se você quiser, já pode aproveitar a cola e dar mais uma volta. E aí, pessoal, vocês vão enrolar da maneira que vocês desejarem. Tá? Eu acredito que deixando um pouquinho falhado assim, fica mais bonito. Quando terminar de enrolar, é bom dar uma colinha, um pinguinho de cola. Enrolou.
Aí eu vou deixar um pedaço sobrando, não vou tirar tudo, porque vai ser o acabamento depois da nossa caixa quando nós formos montar, tá? Vai ficar assim o nosso carretel. A nossa fita métrica, pessoal. Eu peguei aqui uma tira de EVA de mais ou menos 1,5 cm de largura. O comprimento, aí fica a critério de cada um também. Eu vou pegar uma caneta permanente e também uma régua. A caneta permanente nós vamos usar o lado da ponta fina, tá? Pode ser alguma outra caneta que também você tenha em casa de ponta fina. Vou pegar e vou traçar um risco de um lado, não precisa ser até o final, que depois nós vamos eliminar o excesso. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz isso, eu vou marcar como se fosse os milímetros e os centímetros, tá? Vou vir aqui e vou colocar os números. Vai ficar assim. Vou pegar e vou tirar um pouco dessa tira porque ela está muito grande para o que eu quero. Então eu vou cortar um pedaço aqui, tá? Tirei um pedaço razoável. Vou pegar essa parte aqui em branco e vou começar a enrolar. É só como se fosse uma imitação de uma fita métrica enrolada, tá bom? Feito isso, tendo enrolado, eu posso dar um pinguinho de cola instantânea para segurar.
E o último detalhe da nossa peça, pessoal, é a colagem do puxador, que geralmente vocês podem encontrar em lojas de artesanato ou em lojas de ferragens. Mas também, se vocês não encontrarem, vocês poderão improvisar em EVA. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Alguma sugestão ou dúvida, vocês poderão me procurar através das minhas redes sociais. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e até a próxima aula.